Iniciando a gravação. Então vamos lá. Saudações a todos. Nessa aula de hoje de pensamento computacional, nós iremos falar sobre o tópico que é chamado de 20 palpites, tá? Onde a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão aqui da teoria da informação. Ok? Então vamos lá. Olha só, começando aqui. Introduzindo esse tema, né? Introduzindo essa temática. Olha só, quanta, né? É uma pergunta que é colocada aqui. Quanta informação existe em 1000 páginas de livro? Né? Difícil, né, pessoal? Difícil saber, né? Quanto será que tem de informação em 1000 páginas de um livro? Difícil saber, né? Aí outra pergunta aqui. Será que existe mais informação em 1000 páginas de uma lista telefônica ou no livro Senhor dos Anéis? Né? Outra pergunta que ele coloca aqui, né, pessoal? Será que tem mais informação em 1000 páginas de uma lista telefônica ou no livro Senhor dos Anéis? Não sei, né? Depende de qual medida você está utilizando, né, para medir informação. Ok? Olha só, se nós podemos, né, se nós podemos mensurar isso, né, se nós pudermos medir isso, nós podemos estimar quanto de espaço é necessário para armazenar informação. Concorda comigo, pessoal? Concorda comigo? Que se a gente conseguir mensurar a informação de 1000 páginas de livro, ou de 1000 páginas de uma lista telefônica, ou do livro do Senhor dos Anéis, a gente conseguir mensurar a informação, certamente a gente também conseguiria mensurar quanto de espaço a gente poderia necessitar para armazenar essa informação. Ok? Aí ele coloca aqui, ó, outra pergunta, pessoal. Por exemplo, você consegue ler a seguinte frase? Estou perguntando para vocês aí agora, pessoal. Vocês conseguem ler essa frase aqui? Sim, né? Consegue, né? Sim, sim. Na verdade, o que está escrito ali, pessoal? O que está escrito ali no caso? Você consegue ler tudo? Exatamente, Lucas. É o que está escrito ali. Né? Então a gente consegue ler essa informação, né? Dessa frase. Tudo bem? Olha só. Você consegue provavelmente ler. E realmente vocês conseguiram. Por quê? Porque não há muitas informações ou detalhes nas vogais. Concorda comigo, pessoal? Se a gente for pegar essa frase ali que eu coloquei em negrito, né? Vocês podem perceber que não existem tantas informações. Não existem tantos detalhes assim se a gente for considerar somente as vogais. Ok? Então, se a gente colocar somente as consoantes, perfeitamente vocês conseguem fazer a leitura dessa frase. Ok? Legal. E aí, né, pessoal, ele coloca aqui exatamente o seguinte, que essa atividade de hoje, ela introduz uma forma de mensurar ou de medir o conteúdo da informação. Ok, pessoal? Então, hoje a gente vai fazer uma atividade, a gente vai fazer uma tarefinha em sala, tá? E essa atividade que a gente vai fazer na aula de hoje é exatamente uma estratégia, é uma maneira de como medir a informação, de como mensurar o conteúdo da informação. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai trabalhar nessa atividade, nessa tarefa de hoje. Tá ok? Olha só, quais são, pessoal, as matérias correlacionadas aqui nessa aula de hoje? Né? Bom, a gente vai trabalhar com matemática, com certeza vamos trabalhar com matemática. Por quê? A gente vai trabalhar com números, com faixa de valores. Vamos também trabalhar hoje com funções maior que e menor que, tá? Para você saber se uma função é maior que alguma coisa ou é menor que a outra. A gente vai trabalhar também com isso na aula de hoje. Também vamos, pessoal, trabalhar com um pouquinho de álgebra, tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com sequências numéricas e também a gente vai trabalhar um pouquinho com reconhecimento de padrões, tá? E também, pessoal, vamos entrar um pouquinho aí no âmbito do português, da língua portuguesa. Tá? Então, são essas matérias correlacionadas que a gente vai trabalhar nessa atividade de hoje. Tá? Legal. E aí as habilidades, pessoal? Quais são as habilidades que a gente vai estar focando, né, nessa nossa atividade de hoje? Bom, primeiro, a gente vai trabalhar hoje com comparação de números,
tá? A gente vai fazer comparação de números e também vai trabalhar com uma faixa numérica de valores, uma sequência numérica de valores, tá? A gente também vai trabalhar um pouquinho com dedução na aula de hoje, ou seja, dado um conjunto de dados, vocês vão ter que deduzir algo, ok? Vocês vão ter que estimar algo, tá? E também, nessa aula de hoje, né, outra habilidade aqui que a gente vai trabalhar é exatamente a formulação de perguntas, né? A gente vai formular algumas perguntas para poder obter alguns tipos de respostas. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, legal. Vamos lá. Vamos primeiro discutir um pouquinho esse tema aqui, tá, pessoal? Vamos fazer uma discussão. Olha só. Primeira pergunta que ele coloca aqui. O que vocês acham que seja informação? Né? O que vocês acham, pessoal? O que é informação para vocês? Né? Bom, se eu pedisse, pessoal, para vocês diferenciar para mim dado e informação, eu acho que vocês já saberiam diferenciar tranquilamente, concorda, pessoal? Qual que é a diferença entre dado e informação? Dados geralmente são dados brutos, né? Os dados geralmente são aqueles dados brutos que são armazenados num banco de dados, né? Agora, o que é informação? Informação geralmente é algo que é gerado, né? Informação é algo que é produzido a partir do processamento dos dados. Concorda comigo, pessoal? Então, se eu pedisse para você diferenciar para mim dado e informação, seria isso, tá? Mas esse tipo de pergunta que ele está fazendo aqui é num outro nível, pessoal. Ele está perguntando aqui o que vocês acham que seja informação. O que é informação para vocês, pessoal? O que vocês iam responder para mim? Sei lá, professor, informação são dados numéricos, dados textuais, dados numéricos, números binários, números decimais, tudo isso é informação. Concorda comigo, pessoal, que vocês poderiam responder para mim? Concorda comigo? Sim ou não, pessoal? Poderia perguntar para vocês o que é informação, se dizem para mim, né, Rafael, Joab, Lucas. Professor, informação para mim são números, são dados, é texto, é string, é número float, tudo isso é informação. Legal. Perfeitamente. Outra pergunta aqui, pergunta 2. Olha só. Como podemos medir a quantidade de informação que haveria num livro? Né? O Rafael aqui colocou que são dados que, quando são relacionados a algo, é informação. Perfeitamente, Rafael, perfeitamente. Dados, né, Rafael? Quando você processa os dados, quando você processa uma grande quantidade de dados, você consegue chegar na informação. Geralmente a informação ela tem um significado a mais, ela tem um valor a mais, se for comparar com o dado propriamente dito, né, Rafael? Perfeitamente. Legal. Então ele coloca aqui, pessoal, nessa pergunta 2, né? Exatamente. Ele coloca aqui nessa pergunta 2 o seguinte: como podemos medir a quantidade de informação que haveria num livro? Difícil, né, pessoal? Difícil essa pergunta, né? Como é que a gente poderia medir a quantidade de informação que tem num livro? Sei lá, por exemplo, o que será que é o importante? O importante é o número de páginas que tem no livro ou o número de palavras? É uma pergunta importante para a gente refletir um pouco, concorda, pessoal? Porque concorda comigo, se a gente for medir a quantidade de informação de um livro pela quantidade de páginas, isso eu acredito que não seja uma boa estratégia. Concorda comigo, pessoal? Por quê? Porque pode ser que as páginas estejam em branco. Concorda comigo? Pode ser que as páginas estejam todas vazias, em branco. Então, talvez pegar o número de páginas talvez não seja uma boa estratégia para medir a quantidade de informação, tá? Outra estratégia que ele colocou ali, né, pessoal, é medir a quantidade de informação pela quantidade de palavras, letras. Aí seria legal, né, Lucas? Quantidade de palavras, de letras. Aí é uma estratégia bacana, não é? Ou a quantidade de aulas que tem texto, efetivamente, talvez, né? Tudo bem. Legal. Olha só, um livro, né? Um livro pode ter mais informações do que outro? O que vocês acham, pessoal? Pode, né, pessoal? Depende do livro, né? Com certeza. Um livro pode ter mais informação que outro? Com certeza, né? E se o livro for muito chato? Ou se ele for particularmente interessante, né?
Ou seja, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Vocês concordam comigo, pessoal, que dependendo do livro, se o livro tiver uma leitura bacana, uma leitura bem fluente, uma leitura fácil, né? Às vezes, muitas vezes, pessoal, esse livro que tem uma leitura fácil, uma leitura simples, pode parecer que ele tem menos informação do que um outro livro que é mais difícil de ler. Concorda comigo, pessoal, que a gente pode ter essa impressão às vezes? Pode ou não pode? Às vezes você está lendo um livro, você pega e fala o seguinte: nossa, mas eu já cheguei na página 50. Nem percebi que eu cheguei na página 50. Por quê? Porque o livro tem uma leitura didática, tem uma escrita fácil, simples. Né, pessoal? Então concordem comigo que dependendo do livro, se ele é um livro melhor de ler, mais fácil de ler ou não, né? Às vezes você lê mais rapidamente ou não, e você pode ter até a falsa impressão de que aquele livro mais fácil de ler tem menos informação. Concorda comigo? Vocês podem ter essa impressão, tá? Essa percepção. Ok? Legal. Olha só. Será que 400 páginas de um livro com a frase blá, 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 tem mais ou menos informação do que, por exemplo, uma lista telefônica? Ou seja, o que ele está comparando aqui, meninos e meninas? O que ele está falando? Ó, se eu tiver um livro de 300 páginas, que no livro inteiro, nas 300 páginas, ele só tem blá, 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 blá no livro inteiro, e eu comparar esse livro com uma lista telefônica, não sei se alguém já chegou a ouvir uma lista telefônica, pessoal, mas uma lista telefônica tem muito dado, tem muita informação. Tem publicidade, tem marketing, tem telefone, tem endereço, tem propaganda, tem um monte de coisa. Não sei se alguém já teve aí a oportunidade, pessoal, de conhecer uma lista telefônica, mas tem muito dado. E é tudo pequenininho as informações, não sei se vocês viram. É tudo pequenininho, tudo um grudado no outro. É tudo fonte 10 no Word, né? Fonte 8. É tudo pequenininho para reaproveitar melhor o espaço. Então, entenderam a pergunta que ele fez aqui, pessoal? Se eu comparasse um livro de 400 páginas, que só tem o texto blá, 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 blá no livro inteiro, e comparar com uma lista telefônica, né? Qual deles será que teria mais informação? Não sei, né? Depende do tipo de medida que a gente está fazendo. O Iago entrou, né, pessoal? Daqui a pouquinho, umas 10h15, eu quero falar sobre os grupos, tá, pessoal? Sobre as equipes aí dos trabalhos de seminário, tá? Mas deixa o pessoal entrar na sala. Daqui a pouquinho entra mais gente, né, pessoal? Por enquanto aqui só tem 14, tá? Eu quero voltar a falar sobre os grupos de seminário, tá? Continuando aqui, o que nós temos? Olha só. Os cientistas da computação, ou seja, nós, né, mensuram a informação por quão surpreendente a mensagem ou o livro é. Então, olha só, pessoal, o que é isso? Nós, da ciência da computação, como é que a gente mede a informação? Como é que nós medimos a informação? Nós, pessoal da ciência da computação, nós medimos a informação, mensuramos a informação por quão surpreendente é essa mensagem, por quão surpreendente é essa informação, tá? Olha só, vamos pegar um exemplo aqui, pessoal, para ficar mais fácil entender. Olha só, falar para você algo que você já sabe. Por exemplo, quando um amigo que sempre caminha para a escola diz para você, hoje eu caminhei para a escola, fecha aspas, né? Abre aspas, fecha aspas. Quando o seu amigo fala isso para você, né? Hoje eu vim caminhando para a escola, vim andando, caminhando, né? Concorde comigo, pessoal? Concorde comigo que isso não lhe fornece qualquer informação nova, né? Isso não lhe fornece qualquer informação nova. Por quê? Porque isso não é surpreendente para você. Isso não é uma informação nova. É uma coisa que você já sabe. Você já sabe que todo dia o seu melhor amigo vem caminhando, vem andando para a escola. Você já sabe disso. Então isso não é surpreendente para você, novo para você. Ok? Agora olha só, pessoal, vamos ver aqui outra situação. Se ao invés disso, né? Se ao invés disso, o seu amigo disser: hoje eu peguei uma carona para vir à escola num helicóptero, tá? Isso seria surpreendente e, portanto, nos traria uma grande quantidade de informação realizado a esse fato. Concorda comigo, pessoal? Concorda comigo? Então, olha só, se o seu amigo todos os dias ele fala para você que ele vem todo dia caminhando, andando para a escola,
isso não vai te fornecer nenhuma informação nova. Isso não é surpreendente, você já sabe disso. Então, isso não vai gerar novos quesitos, novas informações para você, tá? Agora, se você ficar sabendo que o seu amigo veio de carona com um helicóptero para o campus, para a universidade, isso é extremamente surpreendente para você. Isso é novo. Ou seja, isso vai gerar uma série de novas informações. Ou vai gerar uma série de novas perguntas, né, pessoal? Concordam comigo que vocês vão querer perguntar um monte de coisa para o amigo de vocês? Sim ou não? Vocês vão perguntar para ele, mas como? Você pegou carona com quem? Primeira pergunta. Quem é esse seu amigo que tem um helicóptero? Né? Onde que mora esse seu amigo? Quem é ele? Ele é famoso? Concorda comigo, pessoal, que como se trata de uma informação nova, de uma informação surpreendente, né, que é o fato do seu amigo vir de helicóptero para a escola, concorda comigo que isso vai gerar uma série do quê, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Não. Isso vai gerar uma série de perguntas. Você vai fazer uma série de perguntas para o seu amigo para saber sobre esse fato do helicóptero. Quem é esse seu amigo do helicóptero? Ele é famoso? Ele é muito rico? Né? Ele é um cantor? Ele é seu vizinho? Né? Você vai querer fazer um monte de perguntas para saber esse fato novo aí. Tudo bem? Que é exatamente o helicóptero. Tá? Isso vai fazer com que você faça uma série de questionamentos e isso vai gerar uma série de novas informações. Ok? Continuando aqui. O que nós temos? Olha só. Como o valor de surpresa de uma mensagem pode ser mensurado? Então, é exatamente esse caso que eu falei para vocês agora, né, pessoal? O que é surpresa? A surpresa é o fato do seu amigo ter falado para você que ele veio para a escola de helicóptero. Isso é o fator surpresa. Tá? Você ficou surpreso com isso. Como que o valor de surpresa, pessoal, de uma informação, de uma mensagem, pode ser mensurado, pode ser medido? Né? Como é que a gente poderia medir a informação? Tá? Vamos ver aqui. A seguir. Olha só. Uma maneira, né, pessoal, de se medir a informação, né, nesse fato surpresa, né, uma maneira consiste em ver, em visualizar o quanto é difícil em adivinhar a informação, tá? Se o seu amigo diz o seguinte, adivinhe como fui à escola, tá? E se ele tivesse vindo caminhando, você provavelmente acertaria na primeira tentativa, né? Poderia levar, pessoal, mais algumas tentativas se você tivesse vindo de helicóptero, né? Por quê? Concorda comigo, pessoal? Você teria que fazer uma, duas, três, quatro, cinco perguntas, 6 perguntas, até 10 perguntas, sei lá, 10 perguntas para conseguir descobrir que o seu amigo veio de helicóptero. Tudo bem, pessoal? O que você ia perguntar para o seu amigo? Você veio caminhando? Não, não vim. Você veio de busão? Não, não vim. Você veio de trem? Não. Metrô? Não. Veio de carona? Mais ou menos. Você tem que continuar perguntando. Veio de carona com um amigo? Veio do quê? E aí você vai fazendo uma série de questionamentos. Ok, pessoal? São várias tentativas que você tem que fazer, várias perguntas, até que você consiga descobrir qual é a resposta. Qual é o meio de transporte que o seu amigo veio até a escola. Joia? Então, olha só. O que ele está falando aqui na sequência, pessoal? Que a quantidade de informação, tá? A quantidade de informação contida nas mensagens é mensurada pela dificuldade em adivinhar. Ou seja, meninos e meninas, quanto mais difícil, quanto mais complicado for de adivinhar a informação, tá? Quanto mais perguntas você tiver que fazer, tá? Você vai exatamente, pessoal, medir essa informação, você vai mensurar essa informação com base na quantidade de perguntas que você fizer. Entenderam, pessoal? 6 perguntas, 8 perguntas, 10 perguntas. Então, você vai exatamente mensurar, medir o tamanho dessa informação, tá? Baseado na quantidade de perguntas que você precisar fazer para poder descobrir, né, com qual meio de transporte o seu amigo veio até a escola. Tá joia, pessoal? Então, tem um jogo aqui, que está aqui na próxima página. Ele vai dar uma ideia para nós aqui desse fato. Ó. Isso aqui é só uma figurinha, né, pessoal?
É uma figurinha ali, ó. Imagine ali o professor, né? O professor aqui esperando você, né? Esperando você chegar na escola, esperando você chegar na faculdade. E aí você chega ali de helicóptero, chega numa nave espacial, né? E aí você ainda fala, obrigado pela carona, né? Olha como é que fica a cara lá do professor, né, pessoal? Fica com cara, fica impressionado, né? Como que o meu pupilo aí, né? Como que o meu garoto aí veio de uma nave espacial, né? De quem é essa nave espacial, né? Puxa vida, né? Tá ok, pessoal? E assim por diante. Ó, legal. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa atividade aqui das 20 perguntas. Tá? Vamos lá. Isso aqui é legal, pessoal. Bem bacana aqui essa atividade, tá? Ó, presta atenção aqui comigo. Vocês estão aqui comigo, pessoal? Estão prestando atenção? Sim ou não? Tá todo mundo aí? Iago tá por aí ainda? Iago tá aí? Isso, Iago tá aí ainda. Depois eu tenho que falar com você. Legal. Vamos lá então, pessoal. Atividade das 20 perguntas. É bem bacana. Vamos ver aqui, ó. O aluno X, né, um determinado aluno, ele pode fazer perguntas a um outro aluno Y escolhido, a qual responde somente sim ou não, até que ele adivinhe a resposta. Então, pessoal, a gente até poderia fazer um joguinho aqui, mas eu vou deixar para uma outra aula, tá, pessoal? Vou deixar para uma outra oportunidade para a gente fazer essa atividade na aula. Mas o que vocês poderiam fazer? Fazer de novo uma dupla, né? Onde eu tenho os dois meninos aí dessa dupla. Um dos meninos pensa no número, né? Fica esse número na cabeça dele. E o outro menino começa a fazer as perguntas para ele. Ó, esse seu número aí, ele é maior ou menor que 1000? Ele fala, sim ou não, né? Depois, à medida que você vai fazendo novas perguntas, o seu espaço de pesquisa vai reduzindo. Concorda comigo? O seu amigo falar, sim, meu número é menor que 1000. Legal. Qual outra pergunta que o seu amigo vai fazer? O seu número é maior ou menor que 500? Vocês percebem, pessoal, que a gente vai sintetizando, a gente vai resumindo o espaço de pesquisa sempre pela metade? Concorda comigo, pessoal? Se você fizer perguntas sempre centrais, né, pegando aí a metade dos valores, você vai reduzindo os valores sempre à metade, que é exatamente o que eu vou mostrar agora para vocês. Ok? Olha só. Qualquer pergunta, pessoal, pode ser feita, tá? Contanto que a resposta tem que ser sempre sim ou não, tá, pessoal? A resposta é binária. A resposta é 0 ou 1, sim ou não. A resposta é sempre assim. Ó, pessoal, algumas sugestões aqui, ó. Digamos que eu estou pensando num número aqui na minha cabeça. Ó, estou pensando em. Pode ser um número entre 1 e 100. Legal. E aí vocês vão tentar descobrir, vocês vão fazendo as perguntas para mim, né? E eu vou dizendo sim ou não, sim ou não. Só posso dizer sim ou não, tá? Ou eu penso num número entre 1 e 1000 na minha cabeça e vocês vão fazendo perguntas para mim para tentar descobrir qual é o número. E eu só posso falar sim ou não, ok? Posso também pensar num número entre 1 e 1 milhão, né, pessoal? É isso? 1 milhão? Seria isso? Correto? Ou, sei lá, eu posso pensar aqui em qualquer número inteiro. Eu estou pensando num número inteiro na minha cabeça e quero que vocês descubram. Vocês vão ter que ficar fazendo perguntas para mim e eu posso dizer sim ou não, tá? Ou ainda, pessoal, olha só. Eu estou pensando na minha cabeça numa sequência de 6 números que sigam um padrão, tá? Sei lá, pessoal, digamos que eu estou pensando aí num grupo de valores que seriam os números pares, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu pensei nesses números na minha cabeça e vocês vão fazendo as perguntas para mim para tentar descobrir, tá? E só, importante que ele coloca aqui. O que você tem que fazer? Você tem que contar o número de perguntas feitas. Tá ok? Então, quantas perguntas vocês fizeram para conseguir descobrir o enigma, tá? Então, vocês têm que contar o número de perguntas feitas. Essa quantidade, pessoal, de perguntas feitas para poder se descobrir informação, né? Que eu estou pensando na minha cabeça. Isso, pessoal, é a medida que a gente usa como valor da informação. Entenderam, pessoal, como é que a gente vai mensurar a informação aqui na aula de hoje? Entenderam? Como é que a gente vai medir informação? Como é que a gente vai mensurar a informação nessa aula de hoje? A gente vai medir como, pessoal? Se quiser até colocar aí no chat. A gente vai medir pela quantidade
quantidade de perguntas que vocês tiverem que fazer para poder descobrir o número que eu estou pensando na minha cabeça. Entenderam, pessoal? Tá claro? Tá claro, pessoal? Sim, legal. Então a gente vai medir o valor da informação, mensurar a informação, baseado na quantidade de perguntas que vocês fizeram para poder descobrir o número que eu estou pensando aqui na minha cabeça. Tá joia? Ó, vamos pegar aqui, pessoal, uma situação. Vamos pegar aqui comigo. Então, eu estou pressupondo que vocês jogaram agora, tá, pessoal? Mas vamos deixar para jogar em uma próxima aula, numa próxima oportunidade, tá? Ó, digamos, pessoal, que vocês tivessem jogado aí com a dupla, tá? Aí, quais estratégias vocês usaram? Bom, provavelmente, pessoal, vocês deveriam ter usado perguntas do tipo para você ir reduzindo o espaço numérico pela metade. Concorda comigo, pessoal? Sei lá, digamos que eu estou pensando num número aqui, e aí você me pergunta o seguinte: professor, o seu número é menor que 100? Eu falo sim. Qual seria a próxima pergunta que você faria, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Digamos que vocês fizeram a primeira pergunta para mim, é a seguinte: professor, o número que você está pensando é menor que 100? Eu fale sim. Qual seria a segunda pergunta que eu faria? Perfeitamente, Job. Essa seria a pergunta mais inteligente. Ele é menor que 50? Por quê? Por que essa aqui seria a melhor pergunta, Joab? Por quê? Por que você acha? Qual a estratégia que você usou, Joab? Por que você pegou como referência o número 50? Por quê? Você saberia me dizer? Porque você está dividindo pela metade. Exatamente, Lucas, Joab. Vocês estão dividindo o escopo de pesquisa pela metade. Né? Então, se vocês forem dividindo o escopo de pesquisa sempre pela metade, vai facilitar muito para vocês descobrirem. Concorda comigo, Joab e Lucas? Vai facilitar. Inclusive, vai diminuir a quantidade de perguntas que vocês vão precisar fazer. Vai diminuir. Ok? Então, olha só. Quais estratégias você usou? Vocês usaram a estratégia de perguntando sempre pela metade. Né? Ó, o que ele coloca aqui, pessoal? É preciso apenas 7 palpites, tá? 7 perguntas para adivinhar um número entre 1 e 100. Se você reduzir sempre o escopo pela o quê? Pela metade, que é exatamente o que vocês falaram agora. Se você reduzir o escopo de pesquisa sempre pela metade, né? Da seguinte maneira, da seguinte forma. Seu número é menor que 50? Sim. Seu número é menor que 25? Não. Então, certamente ele é maior que 25, né, pessoal? Ele é menor que 37? Não. Então, ele é maior que 37. Ele é menor que 43? Sim. Tá fechando o escopo, não tá, pessoal? Ele é menor que 40? Não. Então, ele é maior. Deve ser 41 ou 42, né, pessoal? É menor que 41? Não. Então, quem que é? Quem que é o valor aqui que eu estava pensando? É o valor 42. Tá? Quantas perguntas nós tivemos aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 perguntas? É isso, Lucas? Correto, né? 6 perguntas, né? Correto. Correto. Então percebam, pessoal, a gente precisa de até 7 perguntas no máximo. Até 7 perguntas no máximo para você conseguir descobrir qual o número que eu estava pensando. Nesse caso aqui foi necessário só 6, né? Perceberam? Foi necessário somente 6. Tá? Olha só, continuando aqui. Curiosamente, né? Curiosamente, se o intervalo é aumentado para até 1000, né? Aqui eu estava trabalhando com um intervalo de 100. 1 a 100, correto? Curiosamente, se o intervalo é aumentado para até 1000, não se requer um esforço 10 vezes maior, não, pessoal. Não vai ficar tão difícil assim de descobrir o número. Não fica, tá? Serão necessárias apenas 3 perguntas adicionais, tá? Ou seja, 10 perguntas no máximo, ok? Então, por exemplo, se eu tivesse pensando no intervalo de 1000 números, 1000 valores, se eu adicionasse mais 3 perguntas, ou seja, 7 mais 10,
10 perguntas já seriam suficientes para eu conseguir descobrir qual o número que você está pensando numa faixa de 1000 números, 1000 valores. Tá? E uma informação aqui também extra, pessoal, olha só. Cada vez, né? Cada vez que o intervalo dobra, ou seja, 1000, 2000, 4000, 8000, né? 16.000, cada vez que o intervalo dobra, somente é necessário uma pergunta a mais para encontrar a resposta. Fantástico, né, pessoal? Viram que legal? Então, se eu aumentasse o intervalo de 1000 para 2000, 11 perguntas bastavam. Se eu aumentasse o intervalo de 2000 para 4000, 12 perguntas bastavam. Se eu aumentasse o intervalo de 4000 para 8000, 13, né, pessoal? Isso, correto? 13 perguntas bastariam. Interessante, né, pessoal? Interessante essa regrinha aí, tá? E é exatamente a partir dessa quantidade de perguntas que nós conseguimos medir, né, que nós conseguimos mensurar a informação. Tá joia? Legal. Agora eu vou falar para vocês, né, de um conceito importante que a gente vai tirar dessa aula de hoje. Qual que é o conceito, pessoal, que a gente vai falar hoje? É o conceito de árvores de decisão. Tá? Isso aqui é um negócio legal, um negócio bacana para vocês. Árvores de decisão. Então vamos lá. Olha só. Se você já sabe a estratégia para fazer as perguntas, né? Vocês já sabem, acabei de explicar para vocês. Você pode transmitir então uma mensagem para outra pessoa sem ter que perguntar nada. Bom, como assim? Como assim, professor? Né? Vamos ver agora. A seguir, temos um esquema que é chamado de árvore de decisão, tá? Que permite adivinhar um número entre 0 e 7. Tá? Ah, também, viu, Rafael? Dá para usar árvores de decisão na área de inteligência artificial, com certeza. Tá? Vocês vão trabalhar com isso mais para frente no curso de ciência da computação, certamente. Tá? Então, olha só, pessoal, o que nós temos aqui. Eu vou mostrar agora para vocês um esquema, tá? Um esqueminha de uma árvore de decisão, onde, pessoal, com essa árvore de decisão, ela permite adivinhar um número nessa faixa, de 0 até 7, né? Dos números decimais, de 0 até 7. Ok? Então, vamos lá. Ó, seguinte. Perceba aqui, pessoal, a gente tem aqui nessa árvore de decisão, não sei se vocês perceberam, aqui nos nós, que a gente chama de nós filhos da árvore, nós temos todos os valores aqui. Vocês perceberam, pessoal? Tem aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Aqui nós temos todos os valores entre 0 a 7, que são os valores exatamente que agora a gente vai tentar descobrir. Tá joia? Então vamos lá. Vamos colocar algumas perguntinhas aqui do lado, pessoal. Presta atenção. Quais são as decisões e escolhas, da forma sim ou não, necessárias para adivinhar o número 5? Me ajuda lá, pessoal. Vamos começar aqui essa árvore de decisão. Não sei se vocês perceberam, pessoal, que aqui, para começar a montar essa árvore de decisão, pegou um valor central. Um valor mais ou menos central entre 0 e 7. Né? Qual foi o valor que ele pegou ali, pessoal, como um valor central, para começar a construção da árvore de decisão? Qual foi o valor? Foi o número quê? Número 4, não foi, pessoal? Tudo bem? Ele pegou um valor mais ou menos central para começar ali a construção da árvore de decisão. Então, como é que ele fez? Vamos tentar responder, pessoal, essa pergunta aqui. Ó. Quais são as decisões necessárias de sim e não para tentar adivinhar o número 5? Vem comigo, pessoal. Me acompanhe aqui nas perguntas. O 5, né? Pergunta aqui, primeira pergunta. O 5, pessoal, é maior ou igual a 4? Sim ou não? 5 é maior ou igual a 4, pessoal? Sim. Correto, pessoal? Sim. Então, o que a gente faz, Paulo? Eu venho para esse caminho aqui, ó. Eu venho para o caminho do sim. Tá ok? Próxima pergunta. O 5, que é o que eu estou buscando, o 5, pessoal, é maior ou igual a 6? 5, pessoal, é maior ou igual a 6? Não, não é. Não, não é, né, pessoal? Não, não é. 5 é maior ou igual a 6? Não.
Então, vem para o caminho do não. Tá? Depois, próxima pergunta. Ó, 5. 5 é maior ou igual a 5? Sim ou não? Sim. Né? É igual, né, pessoal? É igual. Então, vem aqui para o caminho do sim, tá ok? E consigo identificar aqui o nosso número 5. Tudo bem? Próximo. Tem uma outra perguntinha aqui. Quantas decisões na forma de sim ou não você deve tomar para descobrir um número qualquer? Alguém sabe me dizer, pessoal? Quantas decisões aqui no máximo, a gente teria que fazer para descobrir um número qualquer? Lucas falou aí, ó. Emanuel falou. São 3 decisões no máximo. Paulo também. São 3. Por que 3, pessoal? Ó, aqui está a primeira decisão, aqui está a segunda e aqui está a terceira decisão. Concordam comigo, pessoal, que no máximo, independente do caminho que eu siga por essa árvore de decisão, no máximo 3 perguntas serão suficientes para descobrir o número que vocês estão pensando? Concordam comigo, pessoal? Sim ou não? Sim, independente do caminho que vocês seguirem, que vocês caminharem dentro dessa árvore de decisão, vocês vão conseguir descobrir um número com, no máximo, 3 perguntas. Ok? Com, no máximo, 3 decisões. Tudo bem? Ó, seguinte aqui. Agora, né? Vejam, né, pessoal? Vejam algo aqui extremamente fascinante. Né? Abaixo dos números 0, 1, 2, 3, até lá o número 7, na última linha lá da árvore, que é o que a gente chama de nós, folhas, né? São as folhas da árvore, são as extremidades da árvore, né? Ele está falando que a gente tem que escrever o número em binário correspondente. Tá? Olhe cuidadosamente para a árvore. No caso, quando eu tiver resposta não, não significa 0. Se eu tiver resposta sim, significa 1. O que você percebe? Ó, quer ver, pessoal? É que aqui eu já dei as respostas para vocês, né? Mas vamos perceber aqui comigo. Ó. Volta aqui na árvore. Vem comigo, pessoal. Digamos que eu quero chegar no número... Nesse cara aqui, ó, no 0. Presta atenção aqui comigo. No 0. Tudo bem? Como que eu faço para chegar no 0, pessoal? Eu tenho que fazer esse não. Lembra que eu falei, pessoal, que quando for não é 0, correto? Então, tem que fazer esse não, tem que fazer esse não também e tem que fazer esse não. Concorda comigo, pessoal, que eu tenho que fazer 3 nãos para chegar no 0? Concorda comigo? Sim ou não? Concorda, pessoal? Sim. São 3 nãos para chegar no 0. E de acordo com essa regra que eu falei agora para vocês, pessoal, sempre que eu tiver um não, eu represento um não como o quê? Represento um não como 0. Perceberam aqui? Pergunta, então. Qual o número binário, pessoal, correspondente para eu conseguir chegar lá naquele número decimal 0, lá embaixo? Qual que é o número binário correspondente para eu conseguir chegar nesse número decimal 0? 0, 0, 0. Perfeito, Lucas, Rafael. Perfeitamente. Outro exemplo. Quero chegar agora, pessoal, no 4. Vou pegar aqui o 4 agora. O que eu vou ter que fazer para chegar no 4? Vou ter que fazer sim, não, não de novo, correto? Então vai ser 1, 0, 0. Então qual que é o número binário, pessoal, correspondente para eu conseguir chegar no número decimal 4? 1, 0, 0. Perfeitamente, Lucas, Rafael e meninos. Perfeitamente, isso aí. Perceberam? Então, dependendo do caminho que você faz dentro da árvore, para buscar um determinado número, os nãos você representa como 0 e os uns você... Né? Aliás, né, pessoal? Os nãos... Não, é isso mesmo. Os nãos você representa como 0 e os sims você representa como... E aí você define um número binário para conseguir chegar até esse número decimal. Verdade, Rafael. Já vou falar para vocês aí sobre os seminários, tá, pessoal? Deixa eu só dar uma avançada aqui no conteúdo, né? Senão a gente perde aqui a sequência da explicação. E também já está quase acabando, viu, pessoal?
Ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui, pessoal, que eu coloquei aqui no slide para vocês? Alguém sabe me dizer o que é isso aqui que eu coloquei? O que é isso? São os números binários correspondentes para eu conseguir chegar em cada um daqueles números decimais de 0 a 7 na minha árvore de decisão. Não é isso, pessoal? Lembra que eu expliquei para vocês? Ó, eu expliquei esse cara aqui para vocês, que é o 0, e o outro que eu expliquei, se não me engano, foi o 4, não foi? Aqui, ó. O 4 é representado por 1, 0, 0, sendo que 1 denota o sim e os zeros representam os nãos. Tá? E ainda, não sei se vocês perceberam, pessoal. Ó, vocês já sabem converter um número binário para número decimal? Vocês já sabem? Sim ou não? Sim? Então faz assim, pessoal, para mim, rapidinho aí de cabeça, ó. Converte esse número aqui para número. Converte esse número aqui para número decimal. Quanto que dá? Você vai fazer 0 vezes. Você vai ter que fazer 0 vezes 2 elevado a 2, acho que é isso, né? Mais 0 vezes 2 elevado a 1, isso. Mais 0, 0 não, né? 1. Mais 1 vezes 2 elevado a 0. Aí quanto que dá, pessoal? 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Perfeito, Lucas. Ou seja, pessoal, se vocês converterem, se vocês fizerem a conversão de todos esses números binários aqui, estão vendo, pessoal? Se vocês converterem todos esses números binários aqui, vocês vão chegar exatamente nesses números decimais. E isso a partir da árvore de decisão que a gente construiu agora há pouco. Legal, né, pessoal? Não é interessante isso? Exatamente, esses números em binário correspondem exatamente a esses números decimais. E percebam que fascinante. Nós obtivemos esses binários a partir da nossa árvore de decisão que a gente construiu agora há pouco. Bacana, né? Verdade, isso mesmo, Paulo. Perfeitamente. Então, bem interessante aí esse conceito da árvore de decisão. Bom, vamos só finalizar esse tópico aqui, pessoal, e eu falo dos seminários, tá? Vou falar um pouquinho mais. Vamos lá. Do que se trata, né? Do que se trata tudo isso que eu falei agora para vocês? Vamos resumir aqui. Ó, um célebre matemático americano, né, e que também era malabarista, chamado Claude Shannon, ele fez uma série de experimentos com esse jogo aqui, esse jogo que eu expliquei para vocês, tá? E ele mensurou a quantidade de informação em bits, né? Onde cada resposta sim ou não equivale a um bit 1 e 0. É exatamente o que a gente fez agora lá na árvore de decisão. É exatamente esse método aí do Claude Shannon. Ok? Olha só. E o Claude Shannon, né, pessoal, ele descobriu que a quantidade de informação contida numa mensagem, ela depende do que você já sabe. Sempre depende do conhecimento que você já tem, do conhecimento que você já sabe. Tá? Às vezes, nós perguntamos algo que evita fazer diversas perguntas. Né? Nesse caso, o conteúdo da informação é baixo. Por exemplo, pessoal, a informação no lançamento de uma moeda é normalmente de um bit. É 0 ou 1. É cara ou coroa, né, pessoal? Por exemplo, no caso do lançamento de uma moeda. E concordam comigo, pessoal? A coisa importante que é colocada nesse parágrafo aqui é o seguinte. Vocês concordam comigo que dependendo do tipo de pergunta que vocês fazem, às vezes você faz uma pergunta tão inteligente que com a pergunta que você faz, você elimina pelo menos umas 3 perguntas que você teria que fazer lá na frente. Pode ou não pode acontecer isso, pessoal, dependendo do tipo de pergunta que você faz? Pode ou não pode? Olha só, alguém já jogou, pessoal, aquele joguinho cara a cara? É porque ele recebe vários nomes, né? Dependendo da fabricante de brinquedos, né? Ele recebe nomes diferentes. Mas alguém já jogou aquele cara a cara? Aquele cara a cara, pessoal, é um jogo fantástico. Eu gosto muito dele. Eu jogo bastante ele com meu filho, pessoal. Aquele jogo, pessoal, a criança, ela aprende a fazer umas perguntas, pessoal, que realmente a gente fica de cara. Às vezes uma pergunta é melhor que o do adulto, eu fico de cara. Às vezes faz uma pergunta que evita de você fazer outras 2 perguntas na sequência. E dependendo, pessoal, da pergunta que você faz, você elimina uma série de personagens. Tem várias faces, né? Tem várias pessoas. E dependendo da pergunta que você fizer, quanto mais inteligente for a pergunta,
você vai reduzindo o escopo de pesquisa. Alguém já jogou, pessoal, esse cara a cara? Alguém já jogou? Ele é legal, né, Joab? Né, Douglas? Ele é fantástico. Para quem não jogou, pessoal, recomendo jogar. Deve ter até na internet, pessoal. Eu acho que deve existir aplicativo. Eu acho que deve existir aplicativo e jogo na internet para jogar esse jogo cara a cara. Eu acho ele fantástico, pessoal, porque ele trabalha muito a questão da lógica, né? Ele faz você pensar, ele faz você raciocinar, ele faz você ter perguntas inteligentes, pessoal. Então, se alguém aí gostar, pessoal, procura depois esse jogo cara a cara, que ele é muito bom aí, já que a gente está falando aí de árvore de decisão, tá? Vai ajudar bastante vocês aí nessa questão aí do raciocínio lógico. Tá joia, pessoal? Recomendo. Ó, ainda aqui, do que se trata tudo isso? Shannon chamou, né, as informações relativas ao conteúdo de uma mensagem de entropia, tá? Então, olha qual que é o nome que o Shannon dá, né, pessoal? O Shannon chama essas informações relativas ao conteúdo de uma mensagem de entropia, tá? A entropia, pessoal, ela depende não apenas do número de resultados possíveis, que é 2, né, se for uma moeda, né? Mas também na probabilidade disso acontecer. Né? Uma moeda, por exemplo, pessoal, a probabilidade é 50% a 50%, concorda? Ela tem dois lados, a não ser que a moeda esteja viciada, né, pessoal? A não ser que a moeda seja viciada. Mas se a moeda não estiver viciada, qual é a possibilidade de dar cara ou coroa? É 50% a 50%, concorda comigo, pessoal? É 50% a 50%, é metade a metade, é meio a meio. Tudo bem? Olha só. Acontecimentos improváveis, né, ou informações surpreendentes, novas, requerem mais perguntas para adivinhar a mensagem. Com certeza, a gente viu isso lá no exemplo do helicóptero. Né? Porque estes nos fornecem mais informações além das quais já sabíamos, como no caso do helicóptero, né, do colega que foi de helicóptero para a escola. Né? Certamente você vai querer fazer inúmeras perguntas para o seu colega para saber como é que ele veio de helicóptero para a escola. Né? Você vai fazer inúmeras perguntas para ele. Então, tudo isso, pessoal, gera o quê? Informações surpreendentes, gera informações novas, né? Podem ser armazenadas e podem ser medidas, podem ser mensuradas. Ok? E aí, aqui, né, pessoal, está quase acabando. Falando um pouquinho mais sobre entropia, né? Olha só. A entropia de uma mensagem, ela é muito importante para os cientistas da computação, né? Dado que um programa de computador faz os palpites, né? A lista de perguntas pode ser reproduzida posteriormente, né, pessoal? Então, digamos que eu desenvolvo um programa, desenvolvo um código que gera os palpites, né? A partir desses palpites, eu faço essa produção, essa geração das perguntas. E ainda aqui, o que nós temos? Assim, contanto que as respostas, né, pessoal, que os bits sejam armazenados, nós podemos reconstruir informação, né? Os melhores sistemas de compressão, eles podem reduzir um arquivo de texto até 1/4 do seu tamanho original, né? Onde nós temos, nesse caso, uma grande economia de espaço de armazenamento. O que ele está falando aqui, pessoal, nesse segundo parágrafo? É bem importante que ele está falando aqui nesse segundo parágrafo. Vocês concordam comigo, pessoal, que se eu tiver uma sequência de bits nas minhas mãos, né? E eu fazer lá a análise via programa de computador, se eu fizer a análise da minha árvore de decisão, concorda comigo, pessoal, que se eu tiver um número binário em mão, eu consigo reconstruir um dado? Eu consigo reconstruir uma informação usando uma árvore de decisão? Concorda comigo, pessoal? Sim ou não? Consigo. Né? Por quê? Porque uma sequência de números binários, pessoal, o que é uma sequência de números binários? É exatamente um caminho que eu percorro na minha árvore de decisão. Então, esse caminho que eu percorro, pessoal, na minha árvore de decisão, pode ter muita informação embutida nesse caminho. Olha que bacana, pessoal, olha que fascinante. A partir de um pequeno número binário, eu consigo determinar um caminho dentro da minha árvore de decisão e, a partir desse caminho, eu consigo recriar, eu consigo reconstruir uma informação para mostrar para o meu usuário final no computador dele. Fantástico, né, pessoal? Fantástico. Eu poderia ter um número binário comprimido num arquivo pequeno e fazer ele ser e fazer uma reconstrução de uma nova informação para aparecer na tela do computador do meu usuário. Fantástico, né, pessoal?
Inclusive, isso aí é muito usado na parte de compressão de dados. Lembra que eu falei de compressão de dados nas aulas anteriores, pessoal? Lembram? Então, essa parte aqui também é muito usada naquele tópico de compressão de dados, né? E aí, pessoal, está quase finalizando aqui. Olha só. O método de adivinhação, que a gente explicou hoje, ele também pode ser usado para construir uma interface de computador que prediz a próxima letra que o usuário digita, né? Isso pode ser muito útil para pessoas com problemas físicos que tenham dificuldade de escrever. Como comigo, pessoal, que eu posso ter um método de adivinhação, onde à medida que o usuário vai digitando as palavras, o meu sistema computacional ele pode ir tentando adivinhar as próximas letras, né? Ele pode tentar adivinhar as próximas palavras. Isso realmente já acontece, não acontece, pessoal? Sim ou não? Existem algumas IDEs hoje em dia, por exemplo, NetBeans, né? Algumas IDEs aí para a parte de programação e desenvolvimento, que usam esse método de adivinhação. Sabe quem que usa também, pessoal, esse método de adivinhação? O smartphone. O smartphone, pessoal, não vai tentando descobrir as palavras enquanto você digita? Sim ou não? Outro exemplo, pessoal, Gmail. O Gmail hoje em dia, autocomplete, né, Lucas? O Gmail hoje em dia, pessoal, ele está tudo fazendo autocomplete. Vocês perceberam, pessoal, que o Gmail está usando o autocomplete? Tá. O Gmail, quando você está redigindo o e-mail, ele está te ajudando a fazer autocomplete para tentar deixar a sua tarefa mais rápida, mais eficiente. Então, hoje faz isso. Tá? Continuando. Modo automático. Verdade, Paulo. Ó, tem sim, né, Paulo? Inclusive o Gmail tem umas respostas automáticas, né? Eu acho fantástico aquilo do Gmail, pessoal. Você recebe um e-mail, ele bota umas 3 respostas automáticas que você clica no botão e ele já digita para você automático. E aquelas 3 respostas que ele coloca, né, Paulo, é fantástico. As 3 respostas que ele coloca é baseado na análise do texto do e-mail que você recebeu. Então isso é fantástico, sensacional isso. É uma forma de agilizar ainda mais o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Fantástico, né, Paulo? Muito show. Depois, o computador, ele pode sugerir o que será digitado na sequência e o usuário apenas indica se essa opção é a que ele deseja. Né? Isso acontece. Um bom sistema precisa, em média, de apenas 2 respostas do tipo sim ou não, por letra, e pode ser de grande ajuda para quem com dificuldades em realizar os movimentos delicados, necessários para controlar o mouse, por exemplo. Tá? Então, o que ele está falando aqui, pessoal, nesse parágrafo? Se a gente estiver utilizando um sistema do tipo árvore de decisão, tá? Que é o que eu expliquei hoje para vocês, se a gente usar, né? Se a gente usar apenas 2 respostas do tipo sim ou não, a gente já consegue agilizar e muito a tarefa, o trabalho de uma pessoa que tenha um tipo de necessidade especial na hora de usar um teclado, usar um mouse e assim por diante. Ok? E por último aqui, né, pessoal, podemos afirmar que esse tipo de sistema, de uma forma diferenciada, também é utilizado para digitar texto em alguns smartphones e alguns telefones celulares. E realmente acontece, né, pessoal? Hoje em dia, se está preenchendo lá um texto, um e-mail no celular, automaticamente ele já vai no autocomplete, né? Ele já vai completando para você lá à medida que você faz a digitação. Ok? Legal, pessoal. Já são aí praticamente 22h30. Eu encerrei aqui o slide. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Aqui do conteúdo, aqui da matéria? Não? Tranquilo? Legal. Pessoal, vou fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar aqui a gravação. Ok,